noite, está começando mais um programa Entrevista Aberta e é muito gratificante estar com você aqui todas as semanas às 8 horas da noite, toda quarta-feira. E hoje nós vamos falar com o cantor Sérgio Saaz sobre a vida dele, a carreira, sobre a turnê que ele está fazendo aqui nos Estados Unidos. Fique ligadinho no programa, hein? Boa noite, Sérgio. Obrigado pela sua participação aqui no Entrevista Aberta. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder contribuir. Bom, nós, os leigos, né, temos sempre a curiosidade. Quando uma pessoa que já tem assim uma ascensão, já está no seu auge musical, principalmente os músicos que fala sobre, transmite além do que a mensagem evangélica, mas também transmite paz e isso nos ajuda a crescer. Como que foi escolher essa profissão? Porque nem todo mundo que tem o dom tem essa profissão. Você tem o dom e escolheu. Como que foi a escolha da sua profissão, cantar gospel? Olha, Denise, vou te falar que foi um desafio, viu? Porque quando você escolhe ser músico, você vai na contramão de tudo aquilo que é natural, daquilo que é comum, né? Então toda a família quer que a pessoa tenha um trabalho, uma estabilidade, uma carteira assinada, né? E quando você fala, vou ser músico, todo mundo fala assim, ué, mas como assim? Vai contra toda a expectativa familiar. Sim, e acho que da sociedade também, né? Porque quando você vai fazer qualquer tipo de score, né? Quando você vai entrar ali, você vai fazer algum crediário, alguma coisa, ou linha de crédito, vai te perguntar a profissão. Aí quando você coloca músico, ele não passa uma estabilidade, né? Mas até hoje em dia, porque assim, há eu acho tantas grandes que sempre. gravadoras, Mas eu acho você que ainda isso continua... Eu acho que isso não é ainda... Você tem, lógico, os cantores famosos e todo mundo, mas eu acho que enquanto você não é tão famoso, você chega e fala que é músico, eu acho que não passa uma credibilidade na nossa sociedade, né? A música, ela é sensacional, a profissão de ser músico ou musicista, né? É sensacional, mas para a sociedade, você vai vendo a gente perguntando... como você sobrevive, né? Como você sobrevive, qual que é o seu trabalho? Não, música, não, o trabalho. Né? Como se fosse seu hobby, não o seu trabalho. Exatamente, dá a impressão de que é um hobby tudo. Então é um grande desafio. E eu comecei assim, né? Graças a Deus que eu tive o apoio da minha família, porque foi mais ou menos uns 10 anos para eu conseguir ter os primeiros cachês. Eu lembro que eu cantei numa rua, basicamente dezembro todo, cantando músicas natalinas, vestido de Papai Noel e cantando nas lojas de grife, lojas chique, e nós cantávamos a capela na frente dessas lojas e atraía o público. Então era meio que um chamariz cantando músicas natalinas a capela. E eu lembro que eu ganhei R$240. Meu segundo trabalho foi um álbum que eu fiz o vocal do álbum inteiro e ganhei R$30. Todo você tem ideia? Cachê, do seu cachê todo foi R$30. Você entendeu? Então assim, era muito difícil você sobreviver daquilo. Praticamente eu abasteci o carro, sabe? Então, você fala assim, puxa... Perseverança. Perseverança. Né? E depois de 10 anos, aí quando eu comecei a poder já gravar, até a igreja em si, a estrutura da música cristã, ela não tinha a compreensão que tem hoje, né? De você abençoar com uma oferta. Então, nessa época, essa estrutura não era montada como favorecendo o profissional, né? Então era uma mentalidade que você tinha que ofertar o seu dom, né? De graça você recebeu e de graça você dá. Só que não foi de graça. Você tem que estudar, você teve tempo investido, você tem que comprar um bom equipamento, você tem que ter um bom instrumento para você tocar, você tem um investimento de tempo, de empenho, de renúncia, de ensaio, né? Para você ter uma habilidade. Então assim, não é só de graça, né? É claro que a gente entende que a gente tem o dom que é uma capacitação do alto para desempenhar um determinado trabalho que seja ajudado ou potencializado do alto. Mas até a pedra mais cara precisa ser lapidada. Só que você precisa da lapidação, entendeu? Que é a mistura, que eu acredito, né? A mistura entre o talento
e aquilo que é a capacitação do alto. O preparo, né? Você tem um talento, você prepara, você tem um empenho, você tem a experiência, né? Como você falou, você vai lapidando, aquilo ali é a vida, são os acertos, os erros, e vai te deixando cada vez mais lapidado, mais experiente. A pedra bruta, por mais que ela tenha um valor ali, o diamante, ela não vai ter o mesmo valor depois que ela é trabalhada e colocada no mercado. Ela fica até menor, mas ela vale mais. Vale mais, né? Você vê? Sérgio, você trabalhou com grandes personagens da música secular aí, gospel brasileira, mas também trabalhou também com grupos vocal, por exemplo, o Fat Family, em 1996, né, que estourou ali, Apocalipse 16, que cantava rap, né, cristão, vem Marquinhos, PG, Leonardo Gonçalves, né, você trabalhou com pessoas de todas as vertentes musicais, mas aí você decide, no ano 2000, voltar aí e montar aí o coral Grupo Raiz, né? Como que foi essa transição? Você sabe que... Você deixou de lado o secular e pensou só ali, mas foi uma transformação espiritual também? Não sabia o que estava acontecendo. Quando você vai fazendo música, você vai fazendo a música pela música, sabia? Você cresce no ambiente musical, você começa a gostar e aquilo te serve. A música, ela é um gatilho de prazer. Então, ela te dava sensações... Era mais um projeto? Era um projeto, mas então, o ambiente que você é criado, você vai, de repente, por exemplo... Por que a música ela é tão... Isso. Né? Então, você começa a jogar futebol, a criança gosta de jogar, o menino começa a jogar futebol, ele não joga futebol pelo exercício físico. Ele não fala, eu vou jogar futebol com meus amigos, isso é bom para a minha saúde. Não, ele vai jogar aquele esporte... Pela satisfação. Pela satisfação. Pelo prazer. Pelo prazer. E a música, ela vem para você dessa forma, porque ela gera em nós um prazer. E esse é o maior perigo da música, porque se você fizer a música pelo prazer, você vai ficar vazio. Porque você vai você vai desempenhar o papel de executar a música sem um propósito. É só o teu prazer. E eu vejo muita gente fazendo isso. Ele monta uma música, aquela música vai dar prazer para ele. Então ele fica alienado àquilo, e ele começa a fazer música e ele fica alienado nas suas decisões de arranjo, de tudo, sempre pelo ego, porque tem que alimentar ele. E isso é comum, e a pessoa não percebe. Então eu tenho que fazer um negócio mais difícil, eu tenho que pôr esse acorde, eu tenho que fazer essa nota, eu tenho que fazer esse melisma, porque é o meu ego que está em jogo, o meu ego que está no centro. Então eu preciso confirmar isso, eu preciso reafirmar isso, eu preciso mostrar, eu preciso falar, a minha música é mais aguda, a minha música é mais isso, é mais aquilo, a minha composição, entendeu? E você fica alienado, não percebe. Não percebe. Então quando você vai fazendo a música pela música, você começa a perceber que você fica trabalhando em um nível estético. E quando você, de fato... entende um propósito, ou descobre, ou encontra um propósito que vai fazer a tua música, pelo qual você vai executar a tua música, você sai desse nível e vai para outro nível. Foi aí que em 2004 você decidiu seguir a carreira solo? Você viu que tinha um propósito? Nessa época nenhuma, eu não tinha essa compreensão. Tudo estava acontecendo de forma... Tudo que estava acontecendo aí, o fato de eu montar o coral, tudo bem, o Senhor pode estar dirigindo, amém. Alguém veio lá e me chamou para fazer um trabalho evangelístico, e aí eu montei, era assim, um trabalho evangelístico que nós íamos desempenhar, precisava de um coral black, daí eu falei com o Scooby, vamos fazer, Scooby que mora aqui também em Massachusetts, cara, vamos fazer, vamos lá, saímos de porta em porta, fomos de casa em casa, fomos falando com a galera, marcamos, arrumamos um lugar para a gente começar a ensaiar, no dia 18 de março de 2000 a gente começou o projeto, a gente não sabia o que era. Entendeu? Não tinha intencionalidade. A intencionalidade era estética. Era uma necessidade que aconteceu. Só que foi a ferramenta que o Senhor usou para que aquilo acontecesse. Sim, claro. Né? Hoje eu analisando de cima, né? Então eu olho para trás e falo assim, uau, toda essa manobra, tudo isso que aconteceu foi importante, mas a gente não fazia ideia. Mas como que ela aconteceu? A forma dele nos atingir e nos motivar foi essa.
Qual que foi a motivação que a gente encontrou? Essa, entendeu? A da estética, a do black, a do prazer, a da coisa que, entendeu? Usou O entusiasmo, entendeu? atingir o Que é muito objetivo. legal e que, puxa, muito legal. E era na cidade, muita energia, né? A gente está naquela fase de lidar com energia. E também vocês Depois, trouxeram pessoas que se identificavam e que... foi importante né? para a música, para a música que temos hoje, alguém pavimentou um pedaço dessa estrada e fomos nós, entendeu? Alguém pavimentou, alguém jogou, alguém passou antes da gente e aplainou, tirou os matos, outro passou, jogou brita, outro passou e a gente veio com um asfaltozinho, né? Ninguém fez nada, alguém já tinha chegado antes para fazer, né? Então, se a gente for analisar isso, né, a gente está aqui gravando, puxa, que lugar legal, mas alguém construiu isso aqui, né? Você Sim, é uma jornalista, tem um propósito, mas né? como que você conseguiu? Teve seu esforço? Sim, mas alguém construiu a sua universidade que você se formou. Foi alguém lá e fez, do nada, alguém criou aquilo lá para te dar um diploma. Você teve seu mérito com seu esforço, né? Sim. Mas houve alguém que fez, né? Então a gente começa a entender esse mecanismo, né? Do efeito borboleta disso tudo. Isso é interessante você falar, porque geralmente, na verdade é interessante não, é corajoso você falar que você poderia falar aqui que, não, fui tocado pelo Espírito Santo, né? E tudo mais. É corajoso você falar que naquela época você talvez nem entendesse o tamanho da grandiosidade do que você fez, né? E hoje você vê que tudo foi, na verdade a gente não entende os propósitos de Deus, né? O Senhor foi usando transformando e usando ferramentas, e aí em 2004 você decide seguir as carreiras solo, lançando És Meu Herói. És Meu Herói é uma autoria sua? O És Meu Herói é a música de Vitor Brito e eu fiz, é uma parceria, mas a maior parte da música é dele. Eu fiz alguns pedacinhos só, organizei a música, fiz o arranjo. Agora sim, o que você está falando é interessante, porque em 2004, olha que interessante, eu dava aula de canto na sala da minha casa e eu só fiz o És Meu Herói porque teve um aluno que falou assim, puxa cara, você canta tão legal, por que você não lança um álbum? Eu falei, cara, para eu produzir alguma coisa hoje, é tantos R$ 1.000 para fazer bem feito, com uma produção legal. Ele falou, rapaz, eu falei, eu não tenho essa grana, eu estou dando aula aqui, não tem condição. Ele falou, pode ligar para um produtor, para um estúdio, que eu vou financiar. E esse meu aluno financiou, e daí que eu fiz o És Meu Herói. Então foi muito interessante, você vê, daí eu já comecei para carreira solo. Na mesma época tinha saído Baruch, saiu carreira solo, 2003, Leonardo Gonçalves com Poemas e Canções, 2003. Todo mundo saiu carreira solo e em 2004 eu saí também, né? Só que depois eu retornei para o grupo, para o coral e não dei mais ênfase na minha carreira solo. Aí eu andei um pouco com carreira solo, foi sensacional, foi maravilhoso. Depois eu voltei para dar ênfase ao grupo e aí me mantive no grupo até 2013 com o coral, né? Bom, você também é compositor e se destaca aí com trabalhos brilhantes ao longo da sua carreira, como Tua Graça Me Basta, né? Que foi em 2008, e passa aí depois 10 anos sem lançar nenhum trabalho autoral. Você volta em 2018 lançando aí canções inéditas, 40 canções. Como que pode, né? Por que 10 anos, digamos que esse jejum aí de Sérgio Saas? Foi um período muito importante. Acho que quando eu fiz 40 anos, que eu quis lançar as 40 canções. Então eu fiquei, esse tempo foi uma espécie de, não é deserto, mas foi uma espécie de ressignificação para mim como indivíduo, sabe? Porque você não repensar tudo que você tem planejado ou planejou da sua carreira mesmo? Eu acho que não, eu acho que a carreira ela é uma consequência de você como indivíduo. Porque quando você pauta a sua vida em música ou uma carreira, você esquece um pouco do seu individual, sabia? Sim. Porque você está deixando de fazer, você está deixando de viajar num feriado para ensaiar. Você está deixando de fazer alguma coisa num sábado à noite porque você está indo tocar. Você está deixando de se divertir porque você está imbuído ali dentro de uma agenda. Você está com funções eclesiásticas ali, você está liderando o louvor. Então você deixa de fazer
chega um ponto que você se perde, você fala, quem sou eu de verdade? O que eu gosto de comer? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto? Que esporte que eu gosto? O que eu gosto, de praia ou de campo? Você começa a pensar assim, você começa a perceber que você dedicou a sua juventude para uma função. E você se perde nisso. Quando que a tua consciência vai expandir? Quando você tem comparativo. Então você vai entender o que é. A pessoa pode falar assim, eu passei fome. Você pode até ficar constrangido, mas você não sabe o que é aquilo enquanto você não passa. Não passar, né? Cada experiência individual te expande. É o seu sentimento individual com a experiência que você teve. Por mais que eu tenha passado fome, você também, mas você tem um sentimento e eu também, Exato. Que é individual. E o valor da comida, ele aparece para aquele que já teve a falta dela. Com certeza. Entendeu? Então você vê hoje, por exemplo, tem muitas pessoas da minha geração que o maior prazer da vida é ter a geladeira cheia. Por quê? Porque passou privação. Na infância. Passou privação, era aquele pai que ganhava um salário, o cara ali de repente metalúrgico ou fazendo alguma coisa informal e às vezes 2, 3, 4 irmãos usavam uma toalha só para todo mundo se secar com a mesma, sabe? Um monte de situação que é comum para nós e hoje a pessoa quer abundância. Então não é, às vezes a pessoa ela ou vai valorizar, se a pessoa se vê o filho, por exemplo, desperdiçando uma mistura, ele dá bronca. Por quê? Porque ele sabe o valor que aquilo tem quando falta. Com certeza. Então essa expansão é disso que eu me refiro, né? Você passa a vida inteira em uma função e você acaba misturando quem é você de fato, que você não se formou. O que formou não é um personagem, mas é um alter ego. Rótulo. O que se formou foi um rótulo, um alter ego. Quem é você na sua individualidade, de fato? Quem é você? Quando você fez esse Entendeu? Trabalho, então você já tinha mais consciência. Tinha, minha consciência já estava. A sua consciência já. Mais cristã ali, do que você. Mas isso não é cristianismo. Você representa, na verdade, do profissional. Mas isso não é cristianismo, é para todo mundo isso. Para todo mundo, você ter essa noção de quem você é no indivíduo, quem você é como indivíduo. Por isso que é importante, nessa identidade, você ter noção do passado, você ter noção de onde você vem. Por que o judaísmo é tão poderoso e forte? Porque o que eles incutem na mente, na consciência dos pequenos, é a história, história, o poder do passado. A submissão. E aquele poder, o poderio de grandes reis, de grandes indivíduos, de homens de honra, de mulheres honradas. Quando você injeta isso, né, na geração da criançada, eles crescem com é diferente, é isso, né? aí, que é um pouco do lance que acontece na América também, entendeu? Não, esse país, eles são patriotas, não sei o quê, e tem essa força que pra gente do Brasil, ele é desconstruído. Então você sempre vai olhar, nós vamos olhar para nossa nação de forma sempre pejorativa. Com um pouco de orgulho que teríamos, já se desmontou. Então você olha, é isso que acaba acontecendo. Quem sou eu dentro dessa sociedade, sem o cristianismo? Quem sou eu como indivíduo? Quem sou eu na minha essência? O que me monta? Então você estrutura essa consciência do indivíduo que vai te dar a consciência de por que você está aqui. Porque sem isso você não consegue se montar como indivíduo. Então eu precisei dar uma volta gigantesca por conta de não ter referência do meu pai, que é um gringo que minha mãe não conhece. Foi uma aventura e eu vim e tudo. Então, quando chegou esse gap, foi um tempo em que eu fui trabalhado na dor. Esse tempo eu fui trabalhado na vergonha. Um autoconhecimento. Esses 10 anos foi um Abramelin para mim. Foi um negócio que eu fui pro deserto. Então eu falei assim, uau, esse momento é um momento de me resolver como indivíduo. Aí minha vida, quando isso acontece, eu vi o valor de ter onde pôr o pé no chão como indivíduo, eu falo, quem sou eu fora da música? A música tem um outro propósito para mim a partir disso, que é 2018, quando eu faço 40 anos. Aí eu marquei com 40 anos, 2018, 40 canções. Então essas 40 melodias aí, essas músicas, elas são total de sua autoria?
todas saíram ali nesses... como você trabalhou essas músicas durante esse período de ressignificação? São autorais, são canções autorais. Elas vão narrar basicamente esse período, né, que ele é um período de um mergulho em si. Então tem muita coisa que está falando de triunfo, tem muita coisa que está falando de derrota, tem muita coisa que está falando de sonho. E aí, quando eu lanço isso, é para fechar um ciclo, né? Então tem um ciclo desse sexto septênio, né? Que é o 41, e aí você vai 42, e aí você vai entendendo como isso vai funcionando, 41. E quando você vai entendendo como isso vai funcionando, você vai sabendo que depois desse ciclo, é o ciclo que você começa a ter uma inclinação a se conectar com o sagrado. Porque você entrou num período em que a tua vaidade ela precisa dar espaço à sua espiritualidade. Até dos 21, você começa a ter contato com a espiritualidade, mas ela não está em evidência. Salvo em algumas pessoas que são diferenciadas. No comum, você vai perceber que a pessoa ela vai dar lugar à espiritualidade quando ela vence o sexto septênio. Pode perceber. E você pode ver que você às vezes reclamava de coisas que a tua mãe fazia ou cobrava, e você se vê fazendo ou repetindo as mesmas coisas. Eu não estou vendo você orar, não estou vendo você, olha, não faça isso, e está perguntando, e está olhando, e está monitorando, está orando a Deus. Mesmo assim, tem gente que, não estou falando assim, tem gente que não vai à igreja, mas tem espiritualidade. Sim. Entendeu? E quando você bate 41, isso começa a ficar latente. E você vê que as pessoas elas vão buscar alguma coisa. Chega dessa um momento fase. Que é Sim, automático, sim. né? E você está meio que resolvido na tua carreira profissional, ou se resolvendo, né? Basicamente você está resolvido na sua área sentimental, ou se resolvendo ali, e depois você tem amplitude para receber aquilo que é do espírito, ou espiritualidade. Então você começa a formar um indivíduo, e aí você começa a transicionar para esse arquétipo do sábio, para esse arquétipo do mestre. Aí você começa são 12, né? Aí você começa a entrar para esse nível, que é o nível de extrair lições, que é o nível de inspirar as pessoas, que é o nível de orientar as pessoas, e dali para frente. Então você começa e inaugura. Quando que eu inauguro isso? Quando eu entendo. Falo, opa, peraí. Quando a chave vira, né? Virou a chave. Daí eu começo a anunciar um outro tipo de música, começo a trabalhar de uma outra forma, minha mente vai funcionar em outro hertz, em outra visão, eu enxergo o mundo de um outro jeito. E quem abre isso para você é o Senhor, não tem outra pessoa, Ele destrava a tua cabeça através da sua experiência de vida. Por isso que toda derrota é muito bem-vinda, toda quebrada de cara é muito bem-vinda, porque é o que você falou no começo, ela está te lapidando. Entendeu? Ela é a lima tirando a aresta ali da chave para ela poder abrir aquela porta. Então é importante a decepção. O triunfo você vai celebrar, mas ele não te transforma. E é impossível você fazer uma caminhada sem não se decepcionar. Né, e é Sérgio? sensacional. Porque assim, ela te chama para reflexão. Isso, te chama para reflexão. E muitas vezes você se sente frustrado porque você teve algum erro, alguma decepção nessa caminhada. E aí vem como eu vou me reerguer? Por que eu vou me reerguer? E aí tem o autoconhecimento. Se você se conhece e sabe dos seus propósitos, você segue o caminho. E aí, como você seguiu e tendo já um nome com grande representatividade artísticas aí em todos os aspectos da música, conseguiu ter até alguns trabalhos, né, o CD independente, para ser aí até chamado para grandes prêmios. Como você se sentiu e como você vê agora você já tem uma fama, querendo ou não, você alcançou um nome artístico. Como você vê essa ligação da fama
com a espiritualidade. Denise. O cristianismo com como é que é? O sagrado com O secular. o secular. Denise, e se eu te falar que eu preciso me levar mais a sério? Nesse sentido aí, artístico. Você acha que coisa. você não tem não é que você não tem, você sabe da capacidade, do alcance você sabe do alcance que sua música está, né? Porque senão, hoje mesmo, você está aqui nos Estados Unidos fazendo uma turnê. Se você não tivesse um alcance onde as pessoas não te ouvissem, Como por que eu exemplo, vou chamar nas isso? plataformas digitais, no meio social, não só... hoje as pessoas... Tem pessoas que têm CD, sim, tem pessoas que têm disco ainda, porém o nosso mundo digital, Mercado. ele fez um boom muito grande da música em todas as vertentes. E você está aqui, né? Como você enxerga a fama e a espiritualidade? Como você se equilibra? Me levar mais a sério nesse lado aí. Eu preciso me encarar mais como artista, assim. Eu fiquei com... Eu valorizo outras coisas, outras nuances, né? Até de intelectualidade. Eu já entendeu? Eu me vi em outra frequência, que eu preciso valorizar essas coisas, que até eu tenho que me controlar para não julgar isso fútil, superficial. Mas entendeu? sendo uma carreira, toda carreira, Sim. todo profissional, ele quer alcançar o ápice, ele quer alcançar ali a plenitude. Mas eu acho que assim, o profissional, claro que tem profissional, não, eu tô aqui, ele só quer ser original. Eu tô aqui, eu estou bem, eu não preciso de mais além. Mas a música bom, no céu, a música ela é tida como um instrumento fortíssimo. Foi até um dos anjos mais proclamados, cantava no coral. E foi de lá que ele saiu, né? Lúcifer. Nunca não era um regente do coral? Ou eu estou errada? Mas o que você quer dizer com isso? Que para você ver o quanto a música é poderosa. Não tem que transformou como. um ser de luz num anjo caído. É isso. Mas assim, você viu o que você acabou de falar? Para você ver o quanto a música transforma. Não tem como. Mas você viu o que você acabou de falar? Sim. Você acabou de falar que a música transformou um ser que era perfeito de luz em um anjo. Na verdade, que não se foi tornou o adversário, né? Que é o Shaitan, né? O Satã. Mas, na verdade, eu acho que não foi a música, foi o ego dele, né? Através de ele era um regente, então foi ali... como que eu posso extrair? Ele acabou você acabou subindo de confirmar demais. Então, mas ele chegou na fama. Você acabou de confirmar minha teoria. Eu sou mais preocupado em ser original, em ser verdadeiro, em receber do Senhor aquilo que eu gravar, ou que eu compuser, entendeu? Eu acho que assim, o que eu estou preocupado é com isso. É de receber algo que seja legítimo do Senhor, que tenha legitimidade através das minhas experiências de vida e que tenha legitimidade no Senhor, que esteja aliançado com o propósito dele. Mas você não reconhece aí, eu vou voltar para a minha pergunta, o tamanho da sua... Eu tenho esse problema, de repente eu tenho que fazer força terapia. Artística. Quando a gente fala de fama, repente eu tenho que fazer a gente terapia. mais liga ao secular, né? Quando fala fama, a gente tem a tendência de ligar ao secular. E eu nem acho que eu estou numa posição dessa. Eu acho que quando eu estiver preparado de uma forma que for de fato robustamente preparado, o Senhor vai me levar a um lugar, porque eu carrego alguma coisa especial. Eu carrego algo muito especial. Só que talvez eu não esteja preparado para estar num lugar em que eu seja imune ao que vai acontecer ali. Entendeu? Sim, porque você vai receber... Eu estou sendo preparado para isso. Como aqui, que fala, você vai receber de todos os lugares. Entendeu? Ali influências. Exatamente. E você realmente tem que estar... Aliás, todos nós recebemos influências todos os dias. Você sabe que você está falando uma coisa sensacional, porque a gente, para ir para esse lugar, para você merecer estar lá, você é testado. Você não chega lá assim, cheguei, entrei. Você pode perceber que quem atinge esse nível e ele não tem legitimidade, em poucos meses, ou ele se perde, ou ele sai dali, ele cai lá de cima.
Sim. Então você vê essa roda gigante acontecendo assim, tá assim, ó, esse ano mesmo que passou, e esse ano, eu já vi 2, 3 que estavam lá, que não tinha legitimidade, que já caiu, porque não carrega algo legítimo e não valoriza o lugar que estão. Então, se o Senhor me colocar lá, eu sei que eu tenho muita lenha para queimar, mas que eu tenho uma legitimidade, uma estrutura nos alicerces, que o Senhor possa edificar em mim andares e andares e andares e andares, entendeu? E se Ele não fez ainda, porque Ele está me preparando. Porque quando isso acontecer, vai ser de uma forma natural. O vento vai soprar e o aroma vai sair. Entendeu? Agora, eu não tenho essa pretensão. Eu sei que é uma abordagem sua e talvez você tenha seus motivos para isso, né? E talvez se eu desse uma resposta mais legal, não, é isso, artisticamente, não, tá correto, tudo. porque assim, quando a gente trabalha em uma Pro pauta público. e vai buscar informação, a gente também acaba verificando a dimensão desse profissional que eu Sim. estou entrevistando, É. como ele se comporta, o perfil dele. E se eu não buscar isso, vou chegar aqui, vai ser vago aquilo que eu tenho para transmitir para o meu público. E o meu público te conhece, Sim. entendeu? Você não canta só para uma determinada denominação, você canta para uma plateia que é evangélico, que é pessoas que caminham em outros caminhos, por exemplo, em outras denominações outras e também me fugiu a memória, mas também houve outros tipos de música, não só a cristã. É tanto que você coloca no Spotify, você vai lá e procura, você acha músicas, tanto cristãs quanto não cristãs. Então, ali tem gostos para tudo, né? Então, quando você chega a um patamar que você coloca o seu nome na pesquisa, você então já é uma pessoa mais conhecida. Então, por isso que eu te perguntei sobre fama e espiritualidade. Porque eu acho que não tem problema nenhum você ser reconhecido nacionalmente, internacionalmente e continuar ali passando a sua espiritualidade. Você não muda, por exemplo, quando a gente fala que Deus é um só, o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Então, significa que os meus princípios no Deus que eu conheço, ele também não vai mudar. Então, se eu não tenho fama, eu tenho um princípio. Com fama, eu preciso mudar os meus princípios? Né? Então, nessa pegada que eu te indaguei, entre fama e espiritualidade. Hoje, como que é a sua espiritualidade hoje, sendo um cantor mais reconhecido na sociedade, com o Sérgio Sais, que começou lá no início a sua carreira de cantor? Então, exatamente. Eu vou ser sucinto no que eu vou te dizer, porque eu não acredito que você tenha que carregar, eu não acredito que você tenha que carregar a mesma quantidade, ou eu acho que isso vai mudando, eu acho que isso vai se transformando, eu acho que ela vai se adensando, entendeu? E para outras pessoas isso vai se dissolvendo. Eu tenho amigos que começaram lá atrás que eu tinha como uma referência de espiritualidade e hoje a pessoa está morta espiritualmente. Aquilo foi se dissolvendo para ela. E eu posso dizer para você, por que essa nação é tão complicada aqui, você ter ministérios aqui que sejam de língua portuguesa ou que sejam de brasileiros, que consiga vencer os anos, que consiga se estabelecer. Porque aqui, nessa estrutura da sociedade, ela é muito confortável. Então você vai se dissolvendo. E vai. Entendeu? Você fala em dissolvendo, até ela chegar na dissolução, ela vai se transformando para se encaixar na sociedade. É como se fosse um comportamento que ele não é firme naquela fé, né? Então ele vai moldar para que você encaixe, o fulano encaixe, mas cada um são características diferentes. E você começa a perceber que quem vai fazer essa diferenciação até o nível intelectual. Por exemplo, um tipo de mensagem que fala com uma classe de envergadura intelectual maior é diferente da mensagem que fala com o semi, com a envergadura intelectual inferior, com aquele que não tem acesso à cultura.
Sim, É um tipo de totalmente, mensagem diferente. diferenciadas, Para com ele é um certeza. tipo de mensagem, para o outro é outro tipo de mensagem que faz sentido. Por quê? O que faz sentido para você? É aquilo que você vivencia. Então, quando você vai vivenciar desafios, né? Quando você vai vivenciar ali, você tem que dar uma mensagem, a pessoa recebe uma mensagem de alguma forma no final de semana para começar a segunda-feira cheio de gás e cheio de tudo e tal. E tem gente que não precisa disso, ele já está estabelecido. Ele precisa de uma mensagem que faça sentido para ele como indivíduo, como ser espiritual. Perdão. Então, isso é sensacional de perceber também que o que era a minha espiritualidade quando eu comecei, hoje talvez não faça sentido. Então a minha espiritualidade ela se adensou, ela se transformou, a minha visão de mundo, né? Vai se A minha moldando também cosmovisão com a com a experiência que você experiência. passou, Então, né? talvez assim, eu preciso de fato, você falou uma coisa sensacional, eu preciso encarar o cenário artístico de uma forma um pouco mais séria, com um pouco mais de atenção, de se encarar como um artista, né? Sim, eu de tenho você de convicção. você se encarar como um artista, de você extrair daquilo ali, né, como um artista. Mas eu tô nessa fase de repente e eu já identifiquei como você falou, eu falei, eu preciso fazer uma terapia para poder me encarar como um artista sem ser boçal, entendeu? Porque quando você percebe que você flerta com o sucesso, quando você flerta com o conforto e com a fama, você vai ter. Eles vão disputar o mesmo espaço. Olha só que interessante, o espaço não muda. O que vai acontecer é a proporção do que você tem mais de um, menos do outro. Sim, é o que você alimenta mais, é o que Quanto mais você... boçal você é, menos espiritual você é. É. Entendeu? Quanto mais carnal você é, menos espiritual você é. Quanto mais vaidoso você é, menos espiritual você é. Embora a vaidade seja muito bem-vinda, a vaidade é importante até mesmo para você se sentir bem e emanar para o Senhor como você se sente bem e para o próximo. Dentro do equilíbrio. Dentro Tudo do equilíbrio, né, exatamente. claro, Mas você tem um entende equilíbrio. que é quanto mais de um, menos do outro? Então é uma disputa muito interessante. E talvez isso esteja sendo ainda processado, ainda de repente eu estou ainda compreendendo como é o meu ser Como dentro se encaixar disso. nessa realidade, né? Porque, por exemplo, eu vou ministrar num lugar, o que eu carrego, a palavra que eu carrego, ela é uma palavra que as pessoas não querem escutar. Eu vou ministrar num lugar, eu carrego uma palavra que não é o que o pessoal quer ouvir. O pessoal quer ouvir que o sonho vai acontecer, que o mar vai abrir, que a porta vai se abrir, que a bênção vai cair no colo, que você vai ali, Deus vai Tudo te prosperar. facilmente, se você está com Deus, tudo é fácil. Eu fui E não é realmente. eu fui não sei se, eu fui num lugar aí e a pessoa só pregou isso o tempo todo e o pessoal ia na loucura. E o pessoal, por quê? Porque aquilo faz sentido para eles. E é aquilo que eles querem ouvir, né? É o que eles querem ouvir. Então, às vezes, eu fico pensando assim, caramba, eu não me enquadro dentro disso. Então eu fico, Senhor, tem espaço para o que eu carrego? Tem espaço para o que eu carrego? Que eu carrego algo que é contra isso. Que não é contra, é na contramão disso. É a essência e não o que você possui. É o fato de não... É o fato de que você possui e não te possui. Entendesse? Ó, esse é... Pronto, fechou. Você ter A imunidade, isso, né? a imunidade, a consciência do seu papel ali em transformar e não ser transformado por tudo aquilo que você está passando. Porque realmente é cômodo louco, né? e é fascinante, né? É algo que fascina. Eu trabalho com televisão e eu vejo isso acontecer também, né? Então, assim, é algo que realmente te deslumbra os olhos. Você tem que ter muita sabedoria para equilibrar e para que realmente não faça subir a sua cabeça. Como que é viver de música hoje no Brasil? Música cristã. Olha, você trabalha com outros músicos, você tem parceria com alguma agência, você é um profissional independente. Como você se classifica hoje? Então, eu trabalhei independente por muito tempo, foi a forma com que eu quis seguir com a minha carreira, né, de forma independente, gerando meu conteúdo e tudo. Aí eu dei uma parada com música, fui fazer um pouco de construção civil,
aí diversifiquei minhas atividades, né? Hoje, graças a Deus, tem o streaming que mudou, porque antes a gente tinha que imprimir o CD, prensar, fazer Um custo muito Nossa, grande, além, né? além do transporte, você tem que fisicamente ficar ali no final dos eventos vendendo aquilo. Então é muito mais prático hoje, né? É muito mais digno, né? A pessoa que gostou ali da tua ministração, ela já vai, digita o teu nome, ela já começa a te seguir ali no Spotify, no Deezer, no iTunes ou o que quer que seja, né? Nas redes sociais ali, ela já começa a interagir com você nas redes sociais. Então é muito melhor, eu acredito. Então, do que o É melhor, analógico. mais rápido e por ser talvez de uma acessibilidade financeira também É. mais comum, você acaba tendo um retorno maior Sim, com esse trabalho, porque né? você consegue abranger maior quantidade de pessoas, né? Você está ali dormindo, a pessoa lá na Austrália está te ouvindo, né? Então é muito interessante hoje o formato, né? Através do streaming, que possibilitou aos cantores, compositores, você tem a dignidade do compositor, fez a música, ele vai receber os direitos dele. Antigamente era uma loucura, não tinha controle de nada, né? Você tinha pirataria, a pessoa É. pirateava o álbum ali, jogava E aquilo depois na... de grandes investimentos, às vezes as pessoas não tinham É. retorno, porque realmente a pirataria era ali Eu lembro que passeando pelas ruas, você via tapetes de CDs, DVDs Exatamente. ali, né, Não é? sendo vendidos a preço de banana, né? Pois é. Bom, agora eu vou te alfinetar um pouquinho, tá? Você é adventista do sétimo dia, Sim. certo? Como cantor gospel, você se apresenta também em outras denominações religiosas. Eu sei que há 20 anos, né, há 20 anos, isso era muito criticado nas igrejas. Eu lembro que alguns cantores, né, tipo Sonete, quando começou a cantar em outras igrejas, até a Aline Barros, que não é adventista, mas veio de uma denominação também cantando em Alessandra outras Samadelo, Alessandra lembra? Samadelo. Eu lembro que há 20 anos atrás, essa temática, né, cantar em outras denominações tinha aí um tabu muito grande. Como que é hoje dentro da sua comunidade cristã? Como é recebido isso? Como você se comporta com relação, se ainda tem críticas com isso? Só para deixar claro, agora eu estou na gravadora Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, que eu estava falando que eu era independente, mas agora faço parte da gravadora Novo Tempo. E a compreensão da igreja, ela mudou e evoluiu muito, até mesmo do reconhecimento dos ministros, dos cantores, dos líderes de louvor, dos músicos contratados ali. Então mudou muito. Antigamente você ia cantar numa determinada igreja, você percebia que tinha uma empáfia de quem te chamava. Às vezes ele falava assim: ó, rapaz, eu vou deixar você cantar mais uma, viu? Eu vou deixar você cantar mais uma, eu vou quebrar teu galho aí. Vai lá, canta mais uma aí. Tipo, a mentalidade dos caras é uma mentalidade mesquinha. Esse ambiente não é seu, mas Exatamente. eu vou deixar você cantar, né? Exatamente. Então é como se o cara fosse uma espécie de imperador ali, que, sabe, um ego, uma empáfia, uma coisa que não é de Deus. E aí você percebia que o cara tá te pisando, ele tá cheio de ego. E graças a Deus a igreja ela evoluiu no pensamento, na compreensão de que é importante e que uma denominação mesquinha produziu músicos mercenários. Quando ela entendeu isso, que ela estava jogando e despejando fora uma geração de cantores e de músicos competentes, meninos e meninas que tinham sonho no coração, queriam servir à igreja, queriam servir ali ao propósito e estavam sendo despejados porque a compreensão da igreja, a igreja acordou. Então hoje a gente percebe que, graças a Deus, o Senhor tocou na mente dessas pessoas e hoje tem uma compreensão de reconhecer, de ajudar, de abençoar. E a compreensão do ID está muito mais clara. Você não fica ali cantando somente na sua denominação. Porque você o ID é além da denominação, né? ID, pregar em todos os lugares, né? Não é só aqui na sua denominação. A sua resposta, tudo, né? foi maravilhosa. Exatamente, essa compreensão, né? Bom,
Como que está sendo, agora vamos trazer mais para o presente, né? Você está aqui, tem quanto tempo nos Estados Unidos? Qual o trabalho que você está realizando aqui? Como que está sendo essa experiência? Olha, Denise, eu vou e volto, né? Eu vou para o Brasil, cumpro agendas, volto para cá, faço agendas aqui, faço uma turnê. E eu gosto muito daqui. A música que eu faço tem uma influência muito grande da música americana, né? Tanto quando foi do soul quanto do country. Então, eu pesquiso muito. É um ambiente que ele é muito favorável a você adquirir bons equipamentos, a você ouvir e aprender com pessoas que dominam a arte ali, de repente, de como gravar melhor, como mixar melhor, como tocar melhor. É sensacional, né? A cultura americana, né? E essa dinâmica que eu estou fazendo aqui, ela é sensacional, porque eu estou, na verdade, com esse tempo aqui, me apresentando em algumas igrejas, né? Ministrando em algumas igrejas, e ao mesmo tempo eu estou ajudando minha esposa, que a gente acabou de ter um neném e ela nasceu americana. Ah, que parabéns! Então, assim, eu estou fazendo duas coisas muito importantes para mim, né? E a nossa oração é que o Senhor nos dê sabedoria, né? Para inspirá-la sem precisar falar, e sabedoria também para a educação, né? E com a música também acabei de compor uma música muito legal semana retrasada aqui na América. Que é uma música que eu estou orando ao Senhor para Ele me dar, já tem 2 anos. E Ele me deu agora essa semana. Então eu fiquei muito feliz de poder escrever essa canção, ela fluiu e eu agradeci ao Senhor. Eu falei, uau, olha que bênção, né? No momento bem importante da sua importante. vida, né? Na chegada. É menino ou menina? É menina, Melinda. É a primeira filha? Não. Não? Eu tenho a Bianca, a Gabi, o Pedrinho e agora a Melinda. E uma família grande, né? Que bom, bênçãos. Bom, e quais são aí os projetos futuros que você planeja para o futuro? Você já tem aí alguma coisa para falar para a gente? Ou você... Tenho. Estou fazendo um projeto com a Novo Tempo. É um projeto que vou participar do Adoradores, né? Do 5. Vou participar também do Ministério Jovem, que é um álbum que sai para 2 anos na igreja, para que as igrejas cantem. E quero fazer um projeto meu, pessoal, de adoração. Então, quero fazer como worship leader, fazendo adoração e ministrando canções que o Senhor me deu, e elas são canções verticais, né? São canções que vão falar da presença, do reino, né? Do propósito no Senhor, do propósito do Senhor, né? Daquilo que nós encontramos no Senhor, não do Senhor, né? Encontramos nele algumas coisas, né? Porque a gente foi acostumado a encontrar coisas dele, que ele pode nos favorecer, que ele pode nos dar, como que ele benefícios, como benefício. Né? Agora, o que encontramos nele? Então, é uma diferença pequenininha, mas que dá uma baita diferença na prática. E quando eu descobri isso, então comecei a escrever algumas coisas nesse sentido. Então, é isso que eu pretendo emanar agora, nesse novo tempo. Que bom. E aonde a gente consegue encontrar o seu material, Sérgio? Por exemplo, quais as plataformas que você usa hoje? Quais são os contatos que você usa para ser contactado, para estar falando? Você também prega além de cantar, né? Como que é feita essa assessoria? Eu sei conversar. Conversar eu sei. Pregar, você prega, porque você canta, então mas pregar também. É até legal isso daí, porque você sabe que eu prefiro a pessoa que conversa do que o que prega? Sabia? Porque Jesus não pregava. Jesus dialogava, conversava, né? É storytelling. Eram boas histórias. Era uma boa conversa. Eu acho que isso é sensacional. Igual a gente está tendo aqui. Quem está assistindo isso, e a gente está falando da vida aqui, né? Cara, é sensacional. Flui, né? Flui. Vai fluindo, é um bate-papo. Eu acho que é flui. isso. É a essência. A nossa essência está onde? Está nisso. Nessa conversa. Por isso que basicamente, quando Jesus se movia nesse nível, se movia numa mesa. Porque na mesa todo mundo está sentado igual. Todo mundo está compartilhando alguma coisa. E todo mundo está de boa, ninguém está fazendo cena para nada. Está todo mundo ali de boa, conversando. E ali ele compartilhavam
compartilhava aquilo que emanava dele. Sensacional, né? Então, Com certeza. eu acho que é isso. Mas respondendo a tua pergunta, sobre o que eu preparo, como é que é mesmo? Aonde nós encontramos o seu material. @Sérgio Saaz no Instagram. Plataformas. Você sabe que não tem mais site, né? Agora você põe um site lá, mas ninguém Mas acessa. tem sim, Não, tem. sabe o que o pessoal faz? O pessoal vai lá e vai no Instagram. Aí no Instagram, a pessoa vai lá e ela vê o que ela vê, o que ela precisa Ela ver. busca rapidamente Busca ali, rapidamente, né? e daí ela dá um DM para você. E, por exemplo, como que eu consigo telefone para contato para evento, para isso, para agendar na minha igreja? E aí, dali você desenrola mais do que no site, mais do que no e-mail. É muito interessante essa forma nova, né? De instantaneidade, né? Do Instagram. E basicamente é isso. Bom, mas tem o meu Facebook, Sérgio Saaz, tem o meu canal no YouTube, vai lá, me siga, Sérgio Saaz Oficial, Sérgio Saaz Oficial, YouTube, tá lá. Vou gerar mais conteúdo agora, né, de forma intensa. Acabei a fase lá do construtor, graças a Deus, agora eu volto intensamente para a música, né, para gerar conteúdo, né. Que bom. Bom, e para a gente finalizar, a música é um instrumento de transformação, né? E de transformação tanto para o bem quanto para o mal, é uma influência muito forte na vida das pessoas, principalmente de crianças, jovens e adolescentes. O que você tem aí, para finalizar nossa entrevista, de mensagem para os pais, para instrutores, para professores, para capacitadores, né? Porque realmente é algo que transforma a vida das pessoas. Na fase de introdução da música para essa faixa etária de idade, para como fazer isso de forma a impactar a vida dessas pessoas. Você falou tudo. A música, ou ela te promove, ou ela te rebaixa. Então, toda exposição, precoce ou não, com a música, dependendo da exposição que você deixar o teu filho ter com a música, vai estabelecer nele estruturas que vão ser erigidas nele, na consciência dele, na psique dele. Na construção do indivíduozinho dele. Que ou ele vai ser um pilantrinha, ou ele vai ser um preguiçosinho, ou ele vai ser um sem vergonhinha, ou ele vai ser uma pessoa que tem outra visão de mundo, através da música. Isso já desde a época da Grécia. Os filósofos diziam, quer conhecer uma sociedade ou um país, analise qual é o tipo de música que eles escutam ou reproduzem. Então você começa a perceber que determinados tipos de música vai construir no teu filho um alcoólatra, que está falando de beber, está falando disso, daquilo. Você percebe que a música que a gente se expõe vai construir no teu filho um filho infiel, e a gente pode desleal. Ir até na construção dos séculos, né? Por exemplo, as músicas, como as pessoas se comportavam e cantavam, e que elas cantavam, e como ela influenciou os adolescentes e jovens da época. A sua menina vai ter valor como um indivíduo, ou ela vai ser um pedaço de carne? A música vai estruturar isso dentro da consciência dela, só que você não percebe, a gente não valoriza. Não, tá só dançando. Não é, ela está estruturando a mente dela. Eu não escuto alguns tipos de música porque ela tem a capacidade de mudar e criar metanoia em mim. Ela leva a minha mente a um rebaixamento, porque ela cria uma influência através daquilo que eu sinto, através da combinação das frequências, e tudo é um culto. Então toda canção que ela faz, ela é um culto. Ou ela é um culto ao dinheiro, ou ela é um culto ao corpo, ou ela é um culto ao álcool, ao Baco, né? A uma entidade. Aí eu já estou falando de Mamon, de Baco, eu estou falando de Astarote, eu estou falando de deusas antigas da fertilidade, que são entidades reais. E você não percebe, e a música está fazendo um culto àquela determinada entidade. Você deixa aquilo entrar. É muito mais forte do que a gente pode imaginar. E você, com o passar do tempo, ela vai te levando e você vai pendendo para aquilo. Você fica uma pessoa boêmia, boçal, carnal. Você fica uma pessoa vazia. Você fica uma pessoa que é dada somente, vai conversar com ela, a pessoa só vai falar de determinados assuntos superficiais. Você pode perceber isso.
As decisões que ela vai tomar, se ela se expõe a determinados tipos de ambientes e música, ela vai tomar decisões baseadas naquilo de forma sutil. E a pessoa não percebe. E quando ela vê numa análise de 10, 15, 20 anos, ela fala, meu Deus, por que eu tomei aquelas decisões naquela época que hoje estão me trazendo terríveis consequências? Que influências eu tive, né? A influência. Então, pai, mãe, ou você como indivíduo, você adolescente, você está se expondo, é legal, toda a tua turma faz, né? Toda a tua turma desce, toda a tua turma rebola, toda a tua turma faz, mas perceba o que isso vai trazer de consequência nas tuas sutis decisões. Isso no macro, isso em 10, 15, 20 anos, você vai ter que lidar com consequências e essa influência você tem que perceber agora, que ou está te elevando ou está te rebaixando. E a intenção de todo nível de vibracional baixo, vou concluir já, todo nível vibracional baixo, ele vai tentar igualar a criação de Deus como ser humano ao nível dos animais, que não trafegam em espiritualidade. Eles se trafegam em existir. Existir como? Eles não existem como indivíduos. Existem para comer e para ter prazer, para se alimentar e para reproduzir. Só isso. É nesse ciclo existencial. E acaba se igualando aos animais. Sim. Né? Bom, muito obrigada mesmo pela entrevista. Foi de grande aprendizado saber um pouquinho da sua experiência, da sua essência, de toda a sua história. Claro que a gente poderia ficar aqui falando muito mais, né? Tem muita coisa para falar, mas realmente, assim, conhecer um pouco do... Me desculpa, mas eu vou falar artista. Porque... Não, pode falar, de boa. Porque, assim, compor, cantar, são dons que realmente maravilhosos e que transformam a vida das pessoas. Que Deus te capacite a cada dia mais, que Deus continue te abençoando os seus projetos aí, a sua carreira, para que você possa tocar vidas de forma maravilhosas, porque a gente vê que a música é realmente algo que transforma pessoas, comportamento e também ambientes. Muito obrigada mesmo e voltamos aí a próxima semana com Entrevista Aberta. Não perca, todas as quartas-feiras às 8 horas da noite, Entrevista Aberta com Denise Martins aqui.